Imprensa esportiva está em choque, indignada com a demissão absurda de Filipe Luiz. Olha só o que os jornalistas falaram sobre essa demissão que foi na surdina, na calada da noite. Se liga o que eles falaram. Treinadores de futebol, vocês não têm direito mais a tropeçar. Vocês não têm direito mais à derrota. Filipe Luiz não resistiu à primeira sequência de resultados ruins. Foram 5 derrotas em 11 jogos com o time principal no início do ano. 12 jogos com o de ontem. 5 derrotas. Realmente é um início muito ruim. Você perdeu 2 títulos. Perder a Supercopa, um clássico, jogo único, pro Corinthians, terceiro jogo do time principal no ano, tá no combo. É um clássico, amigo. É um clássico. Perder pro Lanús, quando você tem 2 jogos, o segundo é no Maracanã, aí eu acho grave. E realmente foi. Mas foi o primeiro momento de instabilidade do Filipe Luiz como técnico do Flamengo. E não existe paciência para nada no futebol brasileiro. Para nada. A sequência é ruim? Rua. A paciência de todo mundo hoje é mínima no futebol. Planejamento é o seguinte, planejamento bom é quando o time ganha os jogos. Aí o planejamento foi perfeito e impecável. Se o planejamento é coerente, faz sentido, é lógico, mas a bola não entrou na casinha, o planejamento é uma merda. É assim, galera, o futebol é assim. O brasileiro, e tá virando assim o futebol fora do Brasil também. É muito assustador. Treinadores de futebol, entendam, a vida de vocês vai ser essa. Vocês não têm direito mais a tropeçar. Vocês não têm direito mais à derrota. Vocês não têm direito mais a perder clássico, porque é o fim do mundo. Acabou. O Filipe Luiz não foi demitido, ele foi enxotado do Flamengo. A forma como foi conduzida a demissão do Filipe, ela está acima de qualquer questão que envolva respeito por um ídolo do clube. O presidente tem a prerrogativa de demitir. Ele é o presidente do clube. Ele pode escolher se ele deve continuar com o técnico ou não. O próprio Filipe começou fruto de uma demissão. Do Tite. No Tite ele assumiu. Exatamente. Faz Então, parte do jogo. A demissão faz parte do jogo. Mas para você demitir, você precisa ter respeito. E acho que há demissões e demissões. A gente está diante de um cara que é um ídolo do clube, Eric, perfeito. Mais que um ídolo. Ele é um grande personagem na história do Flamengo, o Filipe Luiz. Ganhou como jogador, ganhou como técnico. No currículo dele, com a camisa do Flamengo, são 3 Libertadores, 3 Campeonatos Brasileiros, 3 Campeonatos Cariocas, 3 Supercopas, 1 Recopa e outras tacinhas por aí. Então, a gente está falando de um grande. E um grande não pode ser demitido com uma conversa de 30 segundos por um diretor executivo de futebol que não tem identidade nenhuma com o clube. Tá certo, é a função do José Boto. Mas o José Boto deveria, no mínimo, pela função que ele tem, pela experiência que ele tem no futebol, falar assim, não vamos demitir o Filipe Luiz numa sala fria do Maracanã. A gente vai fazer de um outro jeito. Mas não, ele topou o que foi encomendado e demitiu o Filipe Luiz com uma conversa de 30 segundos. Depois de ele dar, inclusive, uma entrevista coletiva, como você Exatamente. A forma como ele foi demitido nessa madrugada não se justifica, não existe, cara. Foi das coisas mais desrespeitosas e indignas que eu já vi. E ó que o futebol brasileiro, ele é muitas vezes desrespeitoso e indigno, mas o que fizeram com o Filipe Luiz nessa madrugada não existe, cara. Você deixar o cara ganhar de 8-0, sem falar uma palavra com ele. Ele vai na coletiva, de coração aberto, numa boa, sorrindo, sai de lá. E pelo que a gente sabe hoje, pode ser que mude à tarde, mas agora às 9h09 da manhã, o que a gente sabe é que o diretor de futebol, que é um cara que não tem vínculo nenhum com o Flamengo, que não significa absolutamente nada para a história do Flamengo, o Boto é mais um, já ele cai também. Qualquer um, é só um funcionário que já vai ser descartado, jogado fora. Abre o olho também, senhor Boto, o senhor demitiu o Filipe, mas o senhor provavelmente vai ser o próximo, tá? Ele não significa absolutamente nada na história do Flamengo, ele vai lá e ele simplesmente joga o Filipe no lixo. No lixo. O Filipe não foi demitido, o Filipe foi jogado no lixo pelo Flamengo. A nota que o Flamengo soltou tem 1 parágrafo, 2 parágrafos. O clube de regatas do Flamengo informa que a partir desta terça-feira Filipe Luiz não seguirá no comando. Com ele deixa no clube também o auxiliar técnico e o preparador físico. O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico por tudo que foi conquistado nessa jornada e deseja sucesso. Oi? O que é isso, cara? Isso é o Real Madrid das Américas? Pelo que nós sabemos, o presidente não teve nenhuma hombridade de estar lá. Mandou o Boto fazer, não foi isso que a gente ficou sabendo? Se o presidente estiver lá, ok, mas mesmo se o presidente estivesse lá, não se joga fora um cara desse jeito, depois de uma vitória em cima do Madureira. Não tem um carinho, não tem um respeito nisso aqui. Desde o ano passado, a presidência do Flamengo, não vou atacar a pessoa, estou falando da presidência do Flamengo, está cuspindo para cima. Fez um PowerPointzinho lá no final do ano, ironiza um clube aqui, um clube ali, ataca uma feição, né,
uma característica física de uma pessoa totalmente desnecessária, que parecia uma mistura de amadorismo e profissionalismo naquele negócio lá. Revela que tem 1 bilhão para gastar, o que é de um amadorismo gigante. Você jamais revela seu orçamento, vai ficar tudo mais caro para você. Quanto você tem para gastar? Aqui eu tenho 5 milhões. Aí o corretor de imóvel vai te oferecer um de 6 milhões. É o básico. Como é que pode se achar o Real Madrid das Américas num erro amador desse? E o Real Madrid das Américas, fazer o que fez com o treinador, desculpa. Não, isso não é uma liderança profissional, isso não é coisa de time grande, isso não representa o Flamengo do Zico. Hoje é aniversário do Zico. O Flamengo do Zico fazer uma coisa dessa, eu tenho certeza que vocês, torcedores do Flamengo, que não acham que o time é sem vergonha, também estão em choque com a forma como isso aí foi feito. Escorraçar um cara que ganhou tudo como jogador e treinador, nesse pouco tempo que ele teve. Eu estou em choque pela forma como o Real Madrid das Américas, então, trata seus ídolos. E o próximo treinador, abre o olho, meu. Você que vai assumir com essa direção aí. Porque do nada, numa segunda-feira à noite, você pode ser jogado fora. Você acorda sem emprego. Tá aí, rapaziada, a indignação justa dos jornalistas também. E, cara, eu não tiro nada do que eles disseram aí. Não tiro nada. Amadorismo, absurdo, tudo que eles disseram tá dito corretamente. A diretoria do Flamengo, ela é pífia, ela é grotesca de ter feito isso com o Felipe Luiz. Como já foi mencionado aí pelo Eric, pelo Jorge Igor e pelo Thiago. O Felipe Luiz, ele simplesmente ganhou títulos e mais títulos como jogador e como técnico. O mínimo que ele merecia era chegar hoje, durante o dia, ter uma conversa carinhosa, amigável e profissional. E ainda assim, cara, eu acredito que seria ruim. Eu não ia demitir o Felipe Luiz às vésperas de uma final. Não ia, cara. Sinceramente não ia. Eu ia deixar passar essa final para demiti-lo. Cara, isso foi de uma imbecilidade tremenda. De uma falta de carinho, de amor com o profissional. Com certeza, o Thiago Leifert disse aí coisas nos seus devidos lugares. Pegou a história do Felipe Luiz, a diretoria do Flamengo pegou a história do Felipe Luiz, amassou e jogou no lixo. Isso não se faz com um profissional desse calibre, como é o Felipe Luiz. Eu volto a repetir. Já falei isso no vídeo anterior. Felipe Luiz estava vindo mal. 2026 estava tenebroso. Sim, estava horroroso. Horroroso. O Jorge Igor falou, né, da derrota para o Corinthians. Eu discordo um pouco dele. Porque o Flamengo tem mais time do que o Corinthians. O Flamengo deveria, pelo menos, ter empatado com o Corinthians. Pelo menos. Só que isso não justifica o jeito, a maneira que trataram o Felipe Luiz. Não justifica. Realmente, o Flamengo está longe de ser o Real Madrid das Américas. Realmente, eu tenho que concordar. Sou flamenguista, tá aqui ó, a camisa. Só que não dá para concordar com o que fez a diretoria do Flamengo com o treinador Felipe Luiz. Mas eu quero saber de você, o que você achou aí da opinião dos jornalistas, que a diretoria fez com o Felipe Luiz. Deixa aqui no comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!